conselho do Senhor que eu senti agora, estava em oração, clamei por todos vocês que me pediram, e é um propósito meu também que antes de eu estar ministrando a palavra de todas as madrugadas, e eu já coloco todos vocês em minhas orações, tá bom? E peço que vocês abram corações, mentes, almas e espíritos para acolherem desse conselho que eu senti do Senhor de partilhar com vocês. Está lá na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, irmãos, a partir do versículo 13. É um conselho simples que o apóstolo Tiago está aplicando lá para as igrejas de Jerusalém. Mas eu vou dizer, eu penso que se foi da vontade do Senhor que eu tratasse com vocês a partir dessa manhã, é porque com certeza o Espírito Santo quer nos chamar a atenção para essa percepção de cuidado que nós precisamos ter quanto a essa nossa arrogância de acharmos que temos o dia de amanhã e os acontecimentos das coisas no nosso controle. Não temos, irmãos, a respeito da nossa preocupação. O Senhor Jesus já nos explicou que é preciso que a nossa preocupação seja só para o hoje. O amanhã pertence a Deus. Lá diz, no versículo 6:33, que não te preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá suas próprias preocupações, mas para cada dia basta o seu cuidado. E o que o apóstolo Tiago está aplicando para a igreja de Jerusalém é um temor do qual nós precisamos demonstrar a respeito de nós, muitas das vezes, fazermos planejamentos de vida sem consultarmos se é da vontade do Senhor ou se Ele irá nos permitir assim fazer. Então, essa é uma chamada que o Espírito Santo está fazendo, e você veja no que essa palavra vai caber para a sua vida quanto a essa referência de assuntos. E o apóstolo Tiago, então, para a igreja de Jerusalém, diz assim a partir do versículo 13. Agora vamos aos que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos aí um ano negociando e ganhando dinheiro. E, no entanto, nem sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vida de vocês? Uma neblina que aparece um pouco e logo depois desaparece? Vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. Em vez disso, vocês se gabam da própria arrogância. Todo orgulho desse tipo é mau. Portanto, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, mas o que é que eu penso que eu e você já sabemos a respeito de qualquer planejamento de vida que nós queiramos fazer? É óbvio que necessita de todo um trabalho de análise de possibilidades, de assim podermos fazer e ver a conclusão desse trabalho. Mas é aí que eu chamo vocês para entenderem, aliás, partilhando da palavra, todo e qualquer empreendimento nosso. É preciso que a gente saiba fazer uma análise de vida. Primeiro, para saber se vamos dar conta de promovermos aquilo do qual nós estamos propondo. Porque essa primeira análise é natural para nós. Isso é uma questão de sabedoria, de discernimento, né? Dentro daquilo que você está se propondo a fazer. E, obviamente, que também, sobretudo, essa aplicação de chamada que o Espírito Santo está fazendo para nós, ela vai, de sobremaneira, caber e exigir, sobretudo, daqueles que já dizem demonstrarem um temor de Deus. Irmãos, porque escute o que eu vou dizer para vocês da parte do Espírito Santo. A aplicação de discernimento da palavra que nós estamos ouvindo e acolhendo e recebendo todos os dias, essa aplicação da palavra, do conselho espiritual para a vida de todas as pessoas, ela é um tratado exclusivo para quem está desejoso de conhecer a vontade de Deus. Irmãos, porque vocês também devem perceber que às vezes fala-se muito de Deus e menos com Deus. Vocês sabem disso que eu estou tratando. Estou sentindo da parte do Espírito Santo de partilhar isso. Vocês podem perceber que, no que diz respeito ao fato das pessoas falarem de Deus, todo mundo fala. Se Deus quiser, se Deus abençoar, se Deus for da vontade de Deus, se eu puder, eu vou fazer isso, eu tenho certeza que Deus vai me dar graça. Irmãos, você, ao fazer essa apresentação de convicção, de propósito, de que Deus vai fazer, de que Deus vai realizar, isso é bonito. Isso é lindo de se ouvir. Mas a verdadeira certeza que nós vamos trazer, se a respeito daquilo que nós estamos dizendo, que se for da vontade de Deus, ou melhor, que você pretende fazer tal coisa, isso, aquilo, irmãos, vai depender de uma interiorização que você tenha com Deus. Porque a questão não é nós dizermos que Deus vai abençoar, de que Deus vai fazer. A questão é que nós, muitas vezes, não apresentamos esse projeto diante de Deus. Estamos agindo por nossa própria conta e risco dentro daquilo que nós estamos almejando e, na verdade, não conversamos com Deus para ver se aquilo de fato é da sua vontade, se é a hora de se fazer. Nós não interiorizamos com Deus. E quando nós não nos interiorizamos com Deus, nós estamos até falando de Deus, mas não estamos dando autonomia para Deus agir conforme Ele queira agir. E quando nós não consultamos a Deus, ou não promovemos as coisas segundo a verdadeira vontade de Deus, sabe o que acontece? A gente vai agir por arrogância.
com soberba, com prepotência, nos achando autossuficientes. Porque, pelo que o texto bíblico nos diz, num primeiro exemplo, parece lindo o que nós estamos falando. Não, pode ter certeza que vai dar tudo certo, porque é isso, porque é aquilo. Isto se chama apoio dentro da capacidade humana. Isso se chama estar apoiado dentro da capacidade humana, contando apenas com a força dos nossos braços, com a força das nossas capacidades. O que aparentemente parece bonito, mas torna-se feio quando nós não participamos, Deus, dos nossos projetos. Porque é exatamente isso que o apóstolo Tiago está fazendo. Ele está chamando a atenção de muitos de dentro da igreja, lá de Jerusalém, que estão tendo essa atitude no sentido de estarem fazendo maior alarde de promoções, de idealizações para o dia de amanhã. E, no entanto, ele vai dizer o quê? Nem sabem o que vai acontecer amanhã. Nem sabem o que vai acontecer amanhã. Todos quantos estão fazendo altos planos, nem sabem o que vão acontecer amanhã. O que é a vida de vocês? Uma neblina que aparece um pouco e logo depois desaparece. O que o apóstolo Tiago está dizendo aqui para a igreja? Ora, vocês estão aqui como uma neblina que está presente, mas tão logo desaparece. Vocês devem dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. Irmãos, olha aqui, discernimento fácil para nosso entendimento nesta manhã da parte do Espírito Santo. O que o apóstolo está aplicando para a igreja é para que eles não sejam arrogantes na maneira deles serem, que eles se portem de maneira humilde e simples, não fiquem com o coração soberbo, prepotente, autossuficiente, confiando na força do braço, confiando na sua própria capacidade. E aonde é que Deus entra nessa história? Aonde é que Deus entra nessa história? Como é que um projeto de vida pode dar certo para o amanhã se Deus não estiver participando dele hoje? É o que o apóstolo está aplicando para a igreja. E isso nos arremete também, numa palavra, lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, lá no versículo 5, em que vai dizer assim, ó, maldito é o homem que confia no próprio homem, na força do seu braço, e cujo coração vive distante da lei do Senhor. Ou seja, vive distante de promover a vontade de Deus. Este homem, essa pessoa que confia na força do seu braço, na sua própria capacidade, ele é como uma árvore plantada no deserto que não vê chuva chegar. Uma árvore que habita em um deserto abrasador, em terra seca e inabitada. O que significa isso? Uma árvore infrutífera. Tem aparência de árvore, está plantada, mas não dá frutos. Por quê? Porque é uma pessoa soberba, prepotente, autossuficiente. Por isso que o apóstolo está chamando a atenção deles. Vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. Quando nós dizemos isso, irmãos, dentro do nosso propósito, isso automaticamente, além de nós estarmos promovendo o nosso temor a Deus, por Ele ser o Senhor da vida, e é Ele quem nos dará a capacidade para estarmos vivos amanhã, além do que nós estaremos participando do Senhor dos nossos projetos de vida. É isso que nós precisamos aprender nesta manhã. Quanto à força e à capacidade, é Deus quem dá. E sobretudo, quanto a projetos e propósitos do seu amanhã, você precisa participar, Deus, desta proposta sua de vida, viu? Porque é isso que o apóstolo está dizendo. Vocês têm que dizer que se Deus quiser, se for da vontade de ser Deus, se for da vontade de Deus, nós faremos isso ou aquilo. O que o apóstolo quer dizer? Participem, Deus, dos teus projetos. Coloquem diante do altar de Deus aquilo do qual você está propondo para a tua vida, para o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã. A bem da verdade, nem daqui a um minuto, quanto mais ao dia de amanhã. É isso que o apóstolo está aplicando para a igreja. Aí ele vai dizer no versículo 16, em vez disso, vocês se gabam da própria arrogância. Como se diz, não tem noção de realidade do amanhã e está se gabando como se soubessem. Isso é arrogância. Né? Aí que eu digo para vocês que na visão de muitos, não, realmente temos que fazer plano para amanhã, temos que fazer isso mesmo. Isso, aparentemente, é um orgulho de estar promovendo toda uma série de realidades, mas biblicamente falando, para o conceito de apresentação que o apóstolo está aplicando aqui, isso é um orgulho, que é um orgulho do tipo maldoso, do tipo arrogante, do tipo prepotente. E isso desagrada o coração de Deus. Por isso ele vai dizer, todo orgulho desse tipo é mal. Quer dizer, às vezes dá a aparência de ser legal. Não, realmente, muitos planos, muitos projetos para o dia de amanhã, vai dar tudo certo se Deus estiver na proposta. Vai dar tudo certo se estiver no altar de Deus. Vai dar tudo certo se você estiver consultando a Deus. Porque não é o fato de nós estarmos promovendo altos planos para o amanhã que vai dar certo. Vai dar certo se nós tivermos temor de Deus e contarmos com a sua graça. Então é mal esse tipo de atitude com relação ao amanhã. Deus tem que estar participando desse negócio. Aí ele vai dizer, no versículo 17, portanto, diante da consciência desse fato, ele está querendo dizer aqui, ó,
Portanto, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Portanto, diante da consciência, esse fato de que, para que nós possamos ver a graça, a bênção de Deus na nossa vida, nós temos que colocar diante do altar, nós temos que contar com a graça de Deus, nós temos que demonstrarmos confiança para Deus. Então, quer dizer, se dentro dessa consciência de que Deus é o Senhor, Ele que é o poder, Ele que é aquele que vai dar a graça e a capacidade, se nós não estivermos contando com Ele, então é como se nós estivéssemos ignorando essa verdade bíblica de dependência. E aí que, nós ignorando essa realidade de dependência nossa para com Deus, nós estamos cometendo pecado. Nós estamos cometendo pecado, sabendo quem é Deus, nossa dependência dele, e não estarmos demonstrando temor e propósito com ele. Por isso que ele vai dizer, todo orgulho desse tipo é mal. Portanto, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu penso que, talvez, já aplicando esse final de partilha, essa verdade que precisa ser dita. Quantas pessoas você já encontrou ao longo do caminho da sua vida, da sua caminhada? E talvez a pessoa, nossa, eu tinha tantos planos para fazer e nenhum deles se concretizou. A pergunta que não quer calar é a seguinte: em até que ponto Deus estava participando dos planos que você traçou? Em até que ponto Deus estava participando? Qual foi o momento em que você orou antes de tomar decisões na sua vida? Por isso que não deu certo? De quem é a culpa? Sendo que é você quem traçou planos e projetos. Porque o que o apóstolo está fazendo aqui, ele não está criticando a questão de planos e projetos. Ele está criticando o fato das pessoas estarem fazendo os planos, mas não participando Deus desse planejamento. Não apresentando a Deus a bênção, a graça, para ser promovida dentro desse planejamento. É o que eu penso e sinto da parte do Espírito Santo para nós também. É o que eu penso e sinto. Portanto, que nós possamos aprender de uma vez por todas que aquele que sabe fazer o bem e não faz, aquele que sabe dar glória a Deus e não dá, aquele que sabe que tem que se render a Deus e não se rende, aquele que sabe que tem que adorar a Deus e não adora, aquele que sabe que tem que ser humilde e não é, comete pecado. Irmãos, todos os dias é chamado do Espírito Santo para a nossa vida. Deixa Deus falar poderosamente no seu coração e acolha de vez por todas, todo esse propósito nosso de todos os dias, para que assim nós possamos sentirmos a plenitude da graça de Deus e aprendermos cada vez mais a confiarmos na sua graça. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor. Quero que saiba que será sempre um prazer estar aqui com vocês todas as manhãs. Deus abençoe vocês. Bom dia.